estejam juntos neste mesmo clamor. Glória a Deus. Nesta noite, meus queridos irmãos, talvez vocês já estejam sabendo, iremos tratar desde o início do culto, os louvores entoados, os hinos da harpa que falam que brevemente Jesus voltará, que esperamos Jesus voltar, e esta é a esperança da igreja, que Jesus volte, porque a Bíblia Sagrada vai nos falar que se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, mas nós somos diferentes do povo lá fora, porque o povo lá fora espera no homem, espera no dinheiro, espera no bem material, porém a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela espera não no homem, mas espera em Jesus Cristo, portanto, ela sabe que brevemente Jesus voltará, e quando Jesus voltar, ele virá para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, para estar com ele nas bodas do Cordeiro. E todos estes acontecimentos que envolvem a vinda do Senhor Jesus Cristo, eles estão escritos no livro da vida, no livro que dá a vida eterna, que é a Bíblia Sagrada. E eu quero, nesta noite, já convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, já agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo ao nosso irmão Vadzal pelo convite, e também já sendo encarregado de trazer uma mensagem para vocês, para a igreja do Senhor, não só para vocês como para mim, porque o Espírito Santo, através de sua palavra, ele fala tanto para quem está ouvindo, como para quem também está falando. E Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, diz o seguinte, a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E o versículo de número 17, a última parte do versículo 17, início do 18, diz o seguinte: não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quantos podem glorificar a Jesus? Porque ele tem as chaves da morte e do inferno. E nenhum poder há sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo que Jesus não tenha outorgado. Ele disse: eu te darei as chaves do inferno. As chaves do céu e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As chaves que a igreja recebeu para ligar aqui na terra aquilo que será ligado também no céu. O livro de Apocalipse, meus queridos irmãos e amigos, o tema da nossa mensagem de hoje é a volta do Senhor Jesus Cristo, o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Eu tentarei ser o mais breve e sucinto possível, mas precisaremos entrar em algumas referências da Bíblia Sagrada para entendermos o retorno do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai nos falar que desde a queda do homem, Deus já tinha preparado um plano de redenção para a humanidade. Ele disse que enviaria alguém para sobressair sobre a serpente, que no caso representado Satanás. Ele disse que enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo. E desde o livro de Gênesis até o último livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós vemos as promessas de Deus
para mim e para você sobre o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, para dar vida por mim e por você. Porque Jesus Cristo, ele veio, conforme já foi citado aqui, não querendo usurpação, não querendo ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e foi até a cruz para a morte de cruz, para dar a vida por mim e por você. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a promessa de Deus, após Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, ele disse: olha, eu vou, mas eu voltarei para buscar. Ele disse lá em João capítulo 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, a casa do Pai é aonde? É na terra? Não, é no céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei para lá, preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Porque Jesus Cristo, ele quer estar comigo e com você no céu. Esta é a promessa. Tem pessoas, tem seitas que acreditam que o céu é na terra. Eles fiquem aqui na terra, mas a promessa para Jesus, para a igreja do Senhor, é o céu. É o céu, é o céu. E o livro de Apocalipse, ele trata dos últimos acontecimentos da humanidade aqui. E ele não é tão pregado assim, porque talvez a mensagem mais importante da igreja do Senhor nos últimos tempos é pregar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. A promessa de que Jesus voltará é a pregação mais importante da igreja do Senhor nos últimos dias que vivemos. Foi assim no início com os nossos fundadores, primeiros homens de Deus, que eles pregavam que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo nos leva para ir morar no céu. Porém, nos últimos tempos, vemos muito mais pregações a outros respeitos do que pregações sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não seria muito difícil, eu não vou perguntar para que vocês respondam, mas vocês podem fazer uma reflexão dentro de vocês, sem precisar responder. Quantas vezes vocês já ouviram pregações a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo na nossa igreja como um todo nos últimos tempos? Porque pregar sobre Jesus voltar, não tem sido tão importante para os pregadores, mundo afora, itinerantes. Mas graças a Deus que estamos numa igreja em que se prega que Jesus Cristo volta e volta para buscar a sua igreja. E o livro de Apocalipse, meus queridos irmãos e amigos, ele não trata, aqui há a grande confusão, ele não trata do arrebatamento da igreja. O livro de Apocalipse, ele trata dos últimos acontecimentos e do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, com os seus santos, com a igreja do Senhor, com poder e grande glória, para destituir as astutas ciladas do inimigo quando estarão aqui na terra. Como assim, irmão Juninho? O capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele trata do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, quando diz: eu sou o que vive, fui morto, mas eis que vivo para todo sempre. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, eles tratam da igreja no tempo presente. O capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, ele trata do trono de Deus. O capítulo de número 5 de Apocalipse trata da visão gloriosa do Cordeiro de Deus lá no céu com a sua igreja.
Mas a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, nós não vemos mais tratar da igreja do Senhor. E isto vai se suceder até o capítulo de número 19. Quando apenas no capítulo de número, a partir do capítulo 9, 4 até o 21, não se trata mais da igreja, nominalmente. Até o capítulo de número 21. No capítulo de número 22, é aí que a igreja aparece com os santos do Senhor, lá na glória, e Jesus vindo das bodas do Cordeiro, e se diz a Bíblia Sagrada, que a esposa pronta com o Cordeiro, com o noivo, com Jesus Cristo, vindo para destruir, na guerra do Armagedão, os domínios, as pragas, as pestilências, tudo quanto se tem e se acontecerá de ruim aqui na terra. E eu vou falar brevemente, o mais rápido possível, de todas essas coisas que vão acontecer. Mas há um porém, que o nosso irmão Vadzal também já citou, e que os irmãos sabem, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não passará pela tribulação, porque Jesus Cristo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que ele iria livrar a igreja do Senhor da ira futura. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai livrar a igreja, porque se nós estivéssemos aqui, no tempo do domínio do anticristo, a Bíblia Sagrada diz que os dias foram abreviados para que alguns fossem salvos, porque senão ninguém escaparia. E por que ninguém escaparia? Porque será um grande tempo de grande tormento, qual nunca houve na terra. E a Bíblia Sagrada vai nos falar lá no capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 25 até o versículo 27. Em 70 semanas. Como assim, irmão? Você está falando de 70 semanas, estava em Apocalipse, agora vai para 70 semanas lá em Daniel, porque é bom saber que o livro de Daniel é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, porque o profeta Daniel recebeu de Deus visões do que iria acontecer nos últimos tempos, e o apóstolo João, ao receber visões de Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos, essas visões, elas se combinam com as visões do livro de Daniel. E no livro de Daniel vai dizer que Daniel, vendo as visões, recebe lá no capítulo 9, que vai haver 70 semanas. O anjo diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas até o tempo da restauração de Jerusalém. Como assim, irmão Juninho, 70 semanas? Aí a Bíblia Sagrada vai nos falar que é bom a gente entender que Daniel estava no cativeiro da Babilônia, o povo de Israel estava lá na Babilônia de castigo, 70 anos, porque havia desobedecido ao Senhor. Porque o povo de Israel era um povo incircunciso, era um povo duro de coração, era um povo que de dia servia ao Senhor e de noite adorava demônios. E ainda hoje é assim nos nossos dias. Quantas pessoas de noite estão na igreja, mas de dia estão fazendo outras coisas, adorando a demônios. E o povo de Israel era assim. E desde o tempo de Juiz, desde o tempo da instauração da monarquia, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Josué recebeu ordens, e Moisés também, de que quando o povo entrasse na terra prometida, trabalhasse 6 anos, e no 7º fizesse a terra descansar. Mas acontece que depois da instauração da monarquia, o povo não fez isso. O povo esqueceu. E 490 anos se passaram, até que chegou o tempo do profeta Jeremias, e Deus cobrou os anos que o povo não havia feito descansar a terra. E 490 anos de monarquia, sem o povo fazer descansar a terra, vai dar 70 anos. E 70 anos, Deus colocou o povo lá na Babilônia, de castigo, para descansar a força
a terra de Israel, porque eles não tinham descansado por bem, agora iriam descansar por mal. Então lá na Babilônia, Israel cativo, Daniel recebe a visão do anjo, e ele diz: 70 semanas estão determinadas, até a restauração de Israel. Mas 70 semanas como assim, irmão Juninho? No original não tem essa palavrinha semanas, são 70 setes. 70 setes dá quantos anos? 70 vezes 7? 490 anos. Aí vai dizer no versículo 25, 70 semanas. 7 semanas estão determinadas, desde a ordem da restauração dos muros de Jerusalém, até a restauração, que vai dar 49 anos. Aí da restauração dos muros de Jerusalém, por Neemias, até o advento do Messias, mais 434 anos, que vai dar 483 anos. E quando chegar na restauração, no advento do Messias, diz a visão lá em Daniel, o Messias será tirado, e não haverá mais, e não será mais contado. Aí se para a contagem das 70 semanas. E nós estamos entre a 69ª e a 70ª semana, que é a dispensação da graça. E essa dispensação da graça só ocorrerá, só acabará, quando a igreja for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, aí entra na 70ª semana. Mas eu quero explicar uma coisa para os irmãos. Ainda que haja muito assunto para a gente ver muitas outras coisas, mas eu quero explicar aqui, ainda que fique outros assuntos para depois. Mas eu quero explicar uma coisa. 434 anos, mais 49 anos da reconstrução dos muros de Jerusalém, dá 483 anos. Esses 483 anos, ditos, certos, são anos, não como os nossos anos, porque o calendário judaico não tem meses de 28, não tem meses de 31 dias. O calendário judaico é considerado um calendário lunar. São meses de 30 dias. E esses meses de 30 dias, que aí vai dar 83 anos. 483 anos, irmãos. 483 anos até Jesus entrar em Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas. Quando ele diz: ah, Jerusalém, se tu conhecesses, pelo menos neste teu dia, aquele que vem trazendo o tempo da paz, se tu conhecesses pelo menos neste dia. Mas o povo não sabia que dia era esse. Era o dia que se completava os 483 anos do advento do Messias, 483 anos desde o fim do cativeiro da Babilônia. Mas o povo de Jerusalém não quis Jesus. Apedrejou, entregou a Pôncio Pilatos. E então Jesus Cristo foi crucificado. Aí cumpre-se o que se diz lá em João 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então essa 69ª semana parou dos 483 anos. E agora nós entramos neste período chamado graça. Desde a ascensão de Jesus até o retorno glorioso de Jesus para buscar a igreja. Porque as 70 semanas não são para a igreja, mas são para Israel, o povo do príncipe, o povo de Daniel,
70 semanas, Jesus voltará. Alguém diz assim: nós estamos no princípio das dores. Aparentemente parece que nós estamos no princípio das dores. Guerras, fomes, pandemias. Mas o pior ainda não aconteceu. O pior ainda vai acontecer. E o pior só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, aí vai entrar na 70ª semana, 483 anos, os 7 últimos anos finais. A semana de anos. E diz Daniel 9:27, que o anticristo firmará um concerto por uma semana de anos. E na metade da semana, romperá o concerto com Israel. Nos 3 anos e meio. E ele fará sacrificar no templo de Jerusalém uma grande abominação. E começará o sofrimento na terra com os judeus. Porque quando a igreja for arrebatada, não pense que o povo vai sentir falta da igreja, não. Nos primeiros anos, o povo não vai sentir falta da igreja. Porque o anticristo fará tantos prodígios, tantos milagres, que o povo vai se sentir numa falsa paz. Sentir falta de igreja? Sentir falta de Deus? Da onde? Estamos com o anticristo. Estamos com a besta, com o falso profeta. Ele faz maravilhas, faz até fogo descer do céu. Não precisa de igreja. Israel firmará um concerto com o anticristo por 7 anos. Mas na metade dos anos, o anticristo se voltará para Israel. E o anticristo se voltará para Israel e fará no templo de Jerusalém, que já vai estar reconstruído, sacrificar a abominação, adorar a ele mesmo. E na última metade, aí começa o grande derramamento das pragas, dos selos, das trombetas, das taças, sobre esta humanidade caída, pecaminosa. Nos 3 últimos anos e meio depois, meus irmãos, 3 anos e meio depois, começará o grande sofrimento, a abertura das trombetas, dos selos, das taças. Mas primeiro vem os selos. O primeiro selo, um cavaleiro branco, trazendo uma falsa paz. O segundo selo, um cavaleiro vermelho, trazendo morte para a humanidade. O terceiro selo, um cavaleiro com um cavalo preto, trazendo grande fome e mortandade sobre a terra. O quarto selo, um cavaleiro vindo no cavalo amarelo, trazendo ainda mais morte e mais fome para a terra. O quinto selo, João viu os santos do Senhor, salvos da tribulação lá no céu, e dizendo: Senhor, até quando tu não julgas o nosso sangue? E o sexto selo, lá em Apocalipse, vai dizer que houve um grande tremor, e o sol foi dado que abrasasse com mais calor sobre as pessoas na terra. E a lua se escureceu e ficou vermelha como sangue, e o sol perdeu o seu brilho. E o sétimo selo, houve um silêncio no céu, um silêncio de 30 minutos. Por quê? Porque vem 7 trombetas. 7 trombetas, 7 anjos, para tocar cada trombeta
Os irmãos já ouviram esse hino, 7 trombetas aqui, que falam das 7 pragas que vão descendo sobre cada uma dessas trombetas. São mais morte, mais pestilência, são mais tribulação sobre a terra. A primeira trombeta, fogo e saraiva. A segunda trombeta, a terça parte dos animais viventes do mar morrem. A terceira trombeta, a terça parte dos rios. A quarta trombeta, o sol aumenta o calor sobre a humanidade. A quinta trombeta, demônios representados por gafanhotos são soltos sobre a terra. Mais demônios para atormentar a terra. A sétima, a sexta trombeta, o rio Eufrates começa a se secar. E a sétima trombeta, as nações começam a se voltar contra Israel. Israel que se esqueceu de Jesus. Israel que se esqueceu do Messias. Israel que pensa e espera um Messias político, um Messias que governe politicamente eles, mas não espera um Messias que governe espiritualmente. Mas a igreja tem um rei, não um rei político, mas um rei espiritual, um rei que vem buscar a sua igreja, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o grande dia de vir arrebatar a sua igreja. E depois dos 7 selos, depois das 7 trombetas, eu estou apressando, meus irmãos, porque são muitas coisas. Depois dos 7 selos, depois das 7 trombetas, há muito mais outros detalhes. Começa as 7 taças da ira de Deus. Agora, ao invés de ser só a terça parte, agora tudo começa a morrer. O mar, todas as almas viventes e embarcações morrem e afundam. Os rios, todas as almas viventes morrem. A terra começa a sofrer grandes terremotos. Terremotos que vão ocasionar maremotos, tsunamis. E ninguém escapará, a não ser os escolhidos, a não ser os remanescentes, a não ser aqueles que não aceitarem a marca da besta. Que alguém vai dizer que é um chip. A Bíblia não diz que é um chip. Pode ser, mas a Bíblia não diz que é um chip. A Bíblia diz que é uma marca, que será colocada na testa ou na mão direita. E quem não aceitar esta marca é que será salvo da grande tribulação. Mas quem aceitar, estes que aceitarem, já estarão comprados por Satanás. E de maneira nenhuma serão salvos. De maneira nenhuma poderão ser redimidos do Senhor Jesus Cristo. São 7 anos que a igreja estará lá nas bodas, lá nos céus, reinando com Cristo Jesus, desfrutando dos prazeres celestiais, desfrutando das bênçãos celestiais, desfrutando das promessas celestiais. Enquanto isso, diz a Bíblia Sagrada que 7 anos estará aqui na terra uma grande tribulação, e em vez das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor, aqui estará acontecendo a ceia de Deus. E a ceia de Deus é a mortandade sobre a terra. Aí Jesus disse: aonde se ajuntar o cadáver, aí estarão as águias. Esta é a ceia de Deus aqui na terra. Os 7 anos de grande tribulação aqui na terra, ao qual nem eu, nem você, crentes no Senhor Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, passará por esses 7 anos. Nem eu, nem você
salvos, redimidos, lavados, purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, passará por esses 7 anos de grande tribulação. Mas os desviados, os afastados, os incrédulos, que ficarem, que permanecerem aqui na terra, passarão por esses 7 anos de grande tribulação e terão que recusar a marca da besta para poderem ser salvos. Mas quem recusar a marca da besta não poderá comprar, não poderá se alimentar e será perseguido, será maltratado, será caluniado, terá que dar a sua vida por amor a Cristo. Eu e você não podemos, de maneira nenhuma, desprezar o sacrifício de Cristo dado por nós. Eu e você, de maneira nenhuma, podemos desprezar a oportunidade que nos é oferecida de aceitar a Jesus aqui para ir morar com Ele no céu. Porque ao findar os 7 anos da boda do Cordeiro, já concluindo a mensagem, ao findar esses 7 anos, diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo virá, lá em Apocalipse, capítulo 19, com os seus santos. Os santos não é os anjos, é a igreja do Senhor, que estará lá no céu. E agora, antes era chamada de noiva, agora já vai estar sendo chamada de esposa, porque depois dos 7 anos da boda, vem o casamento. E Cristo Jesus virá com a sua igreja para resgatar Israel. Porque Israel perceberá na metade dos 7 anos da tribulação que foi enganado, que foi traído pelo anticristo. E então aqueles judeus cairão em si como filho pródigo e correrão para escapar. Irão lá para um refúgio, para um deserto, que Daniel, capítulo 11, versículo 41, vai dizer que Deus preparou este lugar de refúgio, de deserto, de quartos, que geograficamente é a terra de Moabe, a terra de Edom, a terra dos filhos de Amon, para o povo de Israel escapar neste lugar. O remanescente, o salvo, os 144 mil, mais os outros que querão pelo testemunho dos 144 mil. Então, Jesus virá com a igreja do Senhor para buscar esse povo, para salvar esse povo que recusou ele tantos anos. Jesus Cristo virá para buscar o povo de Israel. Jesus Cristo virá para destruir o anticristo numa batalha chamada de Armagedon. E nesta batalha, diz a Bíblia Sagrada, em Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 4, que Jesus Cristo pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, onde este Monte das Oliveiras se findará num grande vale, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. E neste vale, os salvos judeus correrão para lá, escaparão. Jesus Cristo vencerá o anticristo e julgará todas as nações que se voltaram contra o povo de Israel, e instaurará o reino milenar, os 1000 anos aqui. Mas a igreja do Senhor estará reinando com Cristo Jesus, estará governando com Cristo Jesus, aqui neste milênio, no reino milenial de Cristo. E após os 1000 anos, Satanás, que terá sido preso, será solto para tentar enganar ainda mais alguns. E finalmente ele será destruído. Jesus Cristo lançará ele no lugar dele, o lago de fogo e de enxofre, e o inferno, a segunda morte. E haverá o grande julgamento do grande trono branco, o juízo final. Esse juízo final
será para julgar não os salvos em Cristo Jesus, que já estarão com Jesus Cristo, mas será para julgar todos os ímpios, de todas as eras. E então, Jesus Cristo purificará tudo, e uns novos céus, uma nova terra será instaurado, e não haverá mais pranto, nem mais dor, nem mais tristeza, nem mais morte, nem mais enfermidade, porque todas essas coisas serão passadas, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E só para que vocês, meus queridos irmãos, entendam, há muito assunto, há muitos pormenores, há muitos detalhes que eu passei apenas superficialmente. Nós estaremos lá no céu. Alguém acha o seguinte: nós estaremos lá no céu apenas para ficar cantando santo, 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 santo eternamente. E Satanás coloca na mente de muitos crentes que o céu, com isso, é enfadonho. Satanás coloca na mente de muitos que com isso o céu é monótono. É uma coisa só, sempre. Mas não é. Lá no céu, nós estaremos fazendo várias coisas. O que, irmão Juninho? Primeiro, adorando ao Senhor. Segundo, nós estaremos em comunhão, diz a Bíblia Sagrada, sentando à mesa com Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos anjos do Senhor, com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com todos os servos do Senhor de todas as eras. Imagine, meus irmãos, vocês conversando com Paulo, vocês conversando com Pedro, vocês conversando com os santos anjos do Senhor, os santos servos do Senhor de todas as eras, vocês conversando com Davi, vocês conversando e dizendo: Davi, mas como foi aquele Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E além disso, nós ainda estaremos aprendendo com Deus, estudando teologia com Deus. Não é com homem, não é com pastor fulano, não é com pastor Beltrano, nós estaremos estudando teologia com Deus. E depois de 100 anos, depois de 200 anos, depois de 1000 anos, depois de 5.000 anos, depois de 1 milhão de anos, nós entenderemos que nós ainda não estaremos conhecendo nem sequer 0,0001% de Deus. Porque o que se pode conhecer de Deus, nós estaremos conhecendo dia após dia. Todo dia é uma novidade. Então, eu e você, quero eu e você estar com Cristo para sempre, com Ele, nas nuvens. E aquele que espera Cristo Jesus faz as bem-aventuranças que diz lá em Apocalipse: bem-aventurado o que lê, o que guarda e o que ouve. Com isso vocês estarão indo para o céu. Já agradeço a oportunidade, já peço desculpa pelos 5 minutos.